Esse seria, para mim, o padrão ideal de comportamento do preço para eu acreditar em continuação de alta ou reversão majoritária de tendência. Deixei no link da descrição para vocês o Crypto Blinders, tá? E aqui nós temos, além das aulas ao vivo, nós vamos ter aulas gravadas, e não são poucas aulas não, vão ter aí mais de 200 fucking aulas gravadas, mas a gente também já tem todos esses conteúdos aqui disponíveis no melhor estilo Netflix, né? Onde vai ter tudo sobre carteiras, tudo sobre dados on-chain, tudo sobre gerenciamento de risco. Então, para aquela pessoa que está me conhecendo pela primeira vez, quer aprender sobre o mercado de criptomoedas, mas não sabe por onde começar e quer chegar num caminho mais rápido, Crypto Blinders na veia, tá? Com os melhores professores do mercado. Pelo que o curso entrega, que é a capacidade de te tornar milionário, porque esse conhecimento do curso tu pode usar no mercado tradicional, no mercado de ações, se tu quiser. A mesma média de 8 semanal que funciona no mercado cripto vai funcionar no mercado de ações para tu comprar Petro. Ou para tu vender Petro para se defender de uma queda. É o mesmo conhecimento, porra. Aprender volatilidade. É isso que tu vai aprender. Qual a novidade? Agora nós vamos mudar, diferenciar o plano e a cena de gráfico, análise gráfica, das notícias. Então, quando a gente mudar para esse padrão, a gente é o padrão do Price Action, tá? Então tem gente que gosta de olhar o canal só para ver o Price Action, tem gente que gosta de ver o canal só para ver notícias, tem gente que gosta de ver tudo. Senhoras e senhores, então no gráfico de 4 horas nós temos uma estrutura de topos e fundos ascendentes, tá? Com bastante força aí nessa tendência. Então é uma tendência bastante forte, porém tem que lembrar que quando a gente dá o zoom out aqui, né? Lembrando que a tendência mais importante sempre são as tendências quais? A diária e a semanal. Ponto, tá? Então, no gráfico do Bitcoin, nós temos aqui uma tendência de alta de gráfico de 4 horas, mas a mais importante é a diária, tá? E na diária, nós temos, então, topos e fundos ascendentes aqui no gráfico diário, porém, eles acabaram de romper, então, um topo anterior, bastante importante, região dos 17 mil dólares aí, né? E basicamente como é que se comporta agora o gráfico diário? Agora o que ele precisa? Ele precisa manter a estrutura de alta no gráfico de 4 horas, ele precisa romper esse topo anterior aqui, se manter acima dele, que é uma região bastante brigada de negociação, então aqui vai ter muita região de resistência, tá? Que é uma região de negociação, que a gente chama de resistência dos 20 mil dólares, que é essa resistência aqui, ó, que era um suporte antigo, tá? Foi perdido e ainda não foi testado como resistência. Então, nós podemos ter umas semanas de alta, caso aquele calendário econômico seja favorável. Ou seja, até quinta-feira a gente vai saber se essa alta aqui ela é um pega-ratão, ou seja, ela é só uma alta voo de galinha para o preço continuar caindo e fazer um topo mais baixo do que o topo anterior. Então, fazer esse topo aqui mais baixo do que esse topo anterior aqui, mantendo a estrutura de baixo, ou se de fato a gente vai ter altas infinitas. E eu digo uma coisa para vocês, eu me preocupo um pouco, por quê? Porque além do contexto ainda não ter sido alterado, tá? Eu ainda tenho um triângulo simétrico, e ele rompeu esse triângulo simétrico para cima. Lembrando que na manipulação de preços, que eu gosto de abordar bastante aqui no canal, ele geralmente vai para cima, busca liquidez de um lado e depois ele continua o movimento de queda. Então ele faz uma alta diária, uma alta de algumas semaninhas para o preço continuar caindo no gráfico mensal, que inclusive é mais importante que esses outros gráficos. Então, nós temos basicamente a tentativa do fechamento desse mês de fazer uma barra de reversão, e isso vai depender de todos aqueles dados econômicos, do que o Jerome Powell falar, o presidente do Federal Reserve falar, se as coisas começarem a melhorar, encaminhar para uma saída de contração econômica para uma volta de expansão econômica, entre várias outras coisas. Beleza? Então nós podemos ver o mercado subindo sim até o final de janeiro e fazendo uma barra que a gente chama de barra de reversão. Então sim, existe essa possibilidade, sim, o mercado já chegou em equilíbrio. O meu único medo
atual dessa alta de gráfico de 4 horas é cair mais uma armadilha, ou seja, o preço subir e armadilhar novamente, porque ele acabou de sair, não só de um triângulo simétrico, mas no gráfico diário ele saiu de um caixote mais forte, e esse caixote mais forte eu não gosto muito quando ele sai desse caixote, tá? Então quando eu preferia que o caixote tivesse vindo para baixo, testado o fundo anterior e se segurado. Esse seria, para mim, o padrão ideal de comportamento do preço para eu acreditar em continuação de alta, ou reversão majoritária de tendência. Ainda, por enquanto, não temos isso, só que tem um detalhe também. Ao mesmo tempo que temos um triângulo simétrico, nós temos isso daqui, cunha descendente de alta. Então, para quem gosta do meu price action, né, nós temos esse padrão de cunha descendente de alta, e aí, lógico que, à medida que se ele romper esta região, tá? Então, se ele começar a romper essa região, chegar lá nos 20 mil dólares, tá? Ó, chegou nos 20 mil dólares, voltou para a região dos 18 mil e conseguiu se segurar, aí sim, se entrasse uma barra aqui lá por abril, por exemplo, uma barra de alta, aí sim eu tomaria posição de position trade, querendo capturar em um movimento de alta que pode durar 6 meses, tá? Um semestre de alta, assim como aconteceu lá em 2019. E na minha opinião, esse ano é um ano muito parecido com 2019. Então, para mim, isso aqui vai ser tipo 2023, tá? Ano lateral, né? Então, vai ser um ano lateral, né? 2023 vai ser semelhante a 2019.